Dia, graça e paz a todos. Você que está em pé pode se assentar. Uma coisa que já é de praxe é que em retiros, em acampamentos, a gente dorme bem menos. A gente vai dormir tarde e acorda bem cedo. Então, às vezes, pela manhã ou então após o almoço, a gente fica um pouco sonolento. Mas você está sedento por algo de Deus na sua vida nessa manhã? Amém? Essa sede é capaz de mantê-lo ou mantê-la vivo e acordado, ou viva e acordada, amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, então quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Juízes. Vamos lá para o livro de Juízes. No capítulo 10. Juízes 10. Amém? Amém. A partir do versículo 1 diz assim: Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, um gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, e que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair, e foi sepultado em Camom. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram. Algumas versões dizem: então os filhos de Israel suplicaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vocês clamaram a mim, não fui eu que livrei vocês das mãos deles? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que eu não vou mais livrar vocês. Ide, clamai aos deuses que vocês escolheram, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, ó Deus. Porém, livra-nos ainda essa vez, nós te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele, o Senhor, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Feche os seus olhos. Pai, nós nos expomos à Tua palavra e ao Teu Espírito, como já foi orado nessa manhã. Queremos ser cheios do Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo nos governe,
Que o Espírito Santo do Senhor nos ensine, nos mostre, nos leve a crescer no Senhor, a estarmos à semelhança, à imagem de Cristo. Por isso, tudo aquilo que o Senhor tem intenção de trabalhar nas nossas vidas, nessa manhã, Senhor, não passa de nós sem atuar em cada um de nós da forma que convém a Ti. É assim que nós oramos, é assim que cremos, é assim que nos oferecemos para o trabalhar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o episódio narrado aqui no livro de Juízes é um episódio que relata um determinado momento na história de Israel, exatamente quando eles já estão morando, habitando na terra prometida. Nós vamos chamar esse instante de o momento do assentamento. As terras já haviam sido sorteadas no livro de Josué e cada tribo havia habitado em uma determinada região. E agora esse povo está morando ali. A entrada do livro de Juízes narra o que aconteceu após a morte de Josué. E aí depois a gente tem, e um fato interessante, é que a todo momento o livro de Juízes cita duas características que eram evidentes, eram bem latentes no povo de Israel nesse instante de assentamento, de organização sociopolítica da vida deles naquela região, na terra prometida. Primeiro é que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Você encontra diversas vezes. Em muitos momentos você também vai encontrar que eles não tinham um rei. Então cada um fazia o que convinha. Cada um fazia o que achava melhor. Nesse período, embora Deus já havia dado a terra prometida a Israel, quando eles adentram a Canaã, quando eles adentram a terra prometida, ainda existem povos estrangeiros em diversas localidades. E a todo instante Israel está tendo pequenas guerras de domínio, culturais, religiosas, sociais, políticas, civis, mas em algum instante eles também cedem à influência daqueles povos que estão no meio deles. E aqueles povos tinham costumes, tinham ídolos, tinham a religião deles constituída. E o que esse capítulo fala é que por diversas vezes Israel deixou o Senhor que os tirou do Egito, que lhes deu a terra prometida, e passou a servir aqueles deuses estranhos, os deuses dos outros povos. Então eles estão agora num período de muito aperto. A gente não sabe exatamente esse aperto que significa, mas eles estão oprimidos, eles estão entristecidos. A Bíblia fala que eles estão angustiados, eles estão num momento de muita dor, de muita aflição. E exatamente porque aqueles povos, os quais eles de certa maneira se misturaram e adotaram os seus costumes religiosos e os seus deuses, estes mesmos povos estão oprimindo eles, estão fazendo com que eles se sintam mais uma vez como na terra do Egito, escravizados. E aí eles vão fazer uma oração a Deus. A questão é que quando eles vão para essa oração, eles estão tendo um comportamento de vida que se esqueceu de Deus. A palavra diz nesse texto que eles não faziam nem culto mais a Deus. Eles já tinham as suas imagens, cada família ou cada tribo já escolheram um Deus estranho que eles serviriam. Mas a coisa apertou, a coisa ficou difícil, a coisa ficou horrivelmente ruim. Então, a quem nós vamos recorrer? E eles vão buscar a Deus. Senhor, livra-nos desse tempo, dessa opressão. E esse diálogo de Deus que acontece com o povo é um diálogo que dá uma reação bem pessimista. Porque de repente Deus traz eles para um particular, para uma conversinha, pede a orelha e diz: escuta, diversos momentos na vida de vocês que vocês passaram apertos semelhantes, quer seja com aquela nação, com esse povo, com esse, com aquele,
Vocês clamaram e eu livrei vocês. Só que o que vocês fizeram? Embora eu os tenha livrado, vocês viraram as costas para mim e vocês começaram novamente a servir outros deuses e se esqueceram de mim. Me abandonaram, me deixaram de canto e adotaram uma religião irreal, pagã, que não tem nada a ver comigo. Eu livrava vocês, mas vamos fazer o seguinte: vocês não viraram as costas para mim? Vocês não adotaram esses novos deuses? Vai lá pedir para eles te livrarem do aperto. Se vocês estão servindo a eles, vai lá ver se eles te socorrem. Suplica para esses deuses. Clama a eles. O povo, opa, alguma coisa agora deu errado na nossa oração, que sempre era atendida. Parece que Deus se cansou. Parece que Deus se cansou de ficar nos atendendo. E parece que Ele resolveu dizer não. Diga comigo assim: Ele resolveu dizer não. Só um minutinho. Talvez eles tenham tido uma reunião, uma assembleia, e foram conversar e tratar esse assunto. Escuta, gente, milhares e milhares de pessoas. Está acontecendo um negócio estranho. A gente sempre orou e sempre pediu para Deus nos livrar da opressão dos povos inimigos da gente, e Deus sempre nos livrou. Mas agora um grupo estava orando e Deus falou que dessa vez não. E mais, Deus mandou a gente voltar para casa e a gente se ajoelhar na frente daquelas imagens que a gente adotou e pedir para que elas resolvam o nosso problema. E agora? Olha, eu não sei, eu tenho uma imagem lá de Astarote, eu desconfio que não vai resolver problema. Eu acho que só Deus resolve. O que nós vamos fazer? Bom, gente, vamos jogar todas essas imagens fora. Cada um vai para a sua casa, cada um vai para a sua tribo, pega todas essas imagens e joga longe. Despeça esses deuses. Depois que terminarmos isso, vamos em algum local, fazemos uma grande reunião e um grande culto de adoração ao Senhor, aquele que tirou os nossos pais do Egito. Vamos louvar e adorar somente a Ele. Sai todo mundo, joga as imagens fora, os deuses, abandona, quebra, não sei, queimaram, fizeram, e vão fazer um culto a Deus, um culto que eles há muito tempo não faziam mais. E quando eles estão lá, e antes até disso, há uma negociação. Senhor, a gente está pecando, né? Contra o Senhor. Realmente nós temos pecado contra Ti. Mas vamos fazer o seguinte, Deus. Só mais essa vez, essa única vez, livra a gente porque a coisa está feia. E com relação ao nosso pecado, faz o que o Senhor achar que tem que fazer com a gente. E eles fizeram então aquela convocação, tomaram aquela atitude e fizeram culto a Deus. E a palavra diz que quando eles tomaram essa postura, Deus não conseguiu mais deter a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua piedade. Ele não conseguiu mais olhar Israel sofrendo aquela desgraça. E na sequência, você vai ver nos próximos capítulos que Deus livrou, naquele momento, mais uma vez, Israel daquela aflição. Mas Israel precisou tomar consciência, embora inúmeras vezes nós vamos ver isso no Antigo Testamento. Israel se arrependeu, se posicionou em Deus e obtiveram resposta. Naquele instante, eles se arrependeram, eles abandonaram aqueles deuses, eles tomaram uma atitude, eles fizeram um culto a Deus e obtiveram resposta.
Geralmente, meus irmãos, quando nós vamos para um determinado período de retiro, de acampamento, logo a gente procura canalizar, ou a gente procura se identificar logo com o tema do retiro. E a gente já começa a fazer determinadas associações em torno do tema e tirar algumas conclusões, e talvez a gente comece a provocar algumas decisões, algumas posturas. Ontem à noite o pastor Claire desafiou a igreja a tomar uma postura de oração. Então a gente vem, olha, nesse retiro eu quero aprender como orar. Eu quero ativar a minha vida de oração porque eu não tenho orado. Olha, nesse retiro eu quero ir, talvez algum pastor diga como é que a gente faz para orar e conseguir uma resposta sim. Olha, nesse retiro eu quero ir para lá e deve ter uma fórmula, deve ter um método de orar que a gente consiga conquistar Deus de uma maneira mais efetiva, mais rápida. Ah, nesse retiro talvez eu aprenda o local certo de orar, ou o gesto certo. Se eu devo fechar os olhos, ou se eu devo erguer as mãos, se tem que ser de joelhos, se tem que ser no monte, alguma coisa. E a gente fica imaginando que talvez a gente vá sair daquele momento, daquele evento, com alguma fórmula que vai fazer com que o tema se transforme em realidade. Baseado em que o tema desse retiro é oração, talvez por um momento passa no nosso coração que existe um jeito de orar e Deus atender baseado num método, baseado num estilo. E eu costumo falar baseado numa forma. A Bíblia diz que esse pessoal de Israel foi lá e suplicou a Deus. Opa, peraí, mas essa forma, ela é correta? Suplicar. Eles estavam num momento de aflição, vamos pedir para quem? Para Deus. Vamos pedir como? Suplicando. A forma está certa. Certo sábio diz que a gente precisa conhecer o passado para entender o presente e planejar o futuro. A gente precisa, com essa história, trazer uma reflexão nessa manhã com relação à experiência de oração, à experiência das respostas de Deus. No sentido de quê? Esse povo, abençoado por Deus, chamado de a menina dos olhos de Deus, tirados do cativeiro, da escravidão do Egito, que viram inúmeras maravilhas, tanto no Egito quanto no deserto, e estão agora na terra que Deus prometeu. Esse povo virou as costas para Deus, e esse povo não fazia mais culto, e esse povo já adotou novos comportamentos religiosos e de adoração. E por conta disso, a primeira resposta é não. Se vira, vai procurar o caminhão que você caiu, vai buscar resposta nos deuses que você tem servido. Qual é o problema das formas? Nenhum. Eu não venho aqui falar nessa manhã para vocês, não faça desse jeito, daquele jeito, não vá naquele lugar, não ore assim, não ore assim. Não é nada a ver com isso. Mas eu venho trazer uma reflexão que talvez, antes da possibilidade de pensarmos sobre formas ou sobre fórmulas de oração, talvez a gente precise pensar que o resultado não depende da forma, nem da fórmula, mas depende de quem está orando. No caso, nesse texto, o povo fez a coisa certa para sair de uma medida de emergência que só acontecia baseado em que eles estavam fazendo aquilo que era mal perante os olhos de Deus. Queridos, pense bem tranquilamente comigo. Acompanhe bem calmamente comigo. Vai ter uma reunião no monte, 11 horas da noite, de oração. E várias pessoas que têm ido a essa reunião têm narrado dos acontecimentos que Deus provê naquele monte, de maravilhas, de respostas, de milagres.
E aí, determinada pessoa ouve e fala, vá. O jeito de obter uma resposta, uma experiência de Deus, é ir para o monte. 11 horas em ponto eu estarei no monte. E 11 horas está lá. Hoje o fogo vai cair aqui. Hoje eu vou ter a minha bênção. Hoje eu tenho a minha resposta. Mas o que é que essa pessoa fez das 7 horas da manhã até as 10h35 da noite? Quem foi essa pessoa que agora chega diante de Deus e fala, Senhor, ouve a minha súplica e me livra da aflição? Adotou determinados ídolos como mentira, prostituição, adultério, fornicação, maledicência, roubo, inúmeras situações. Adotou ídolos e colocou esses ídolos dentro do seu lar e serve a esses ídolos. E toca a sua vida baseado em todos esses ídolos comportamentais que não são mais estatuetas, mas agora são da questão da essencialidade dentro desse cristão. E ele vive servindo tudo aquilo. Mas na hora do aperto, existe uma forma de burlar Deus, de barganhar Deus e conseguir sair dessa. Irmãos, vocês lembram quando aqueles filhos, no livro de Atos, os filhos de Seva, vão expulsar um demônio? Nós te expulsamos no nome de Jesus a quem Paulo prega. Tá certo? Expulsar demônio é no nome de Jesus. E pode ser o nome de Jesus que a pastora Ana prega, que o pastor William prega, que o pastor André prega. É esse Jesus que eu estou falando. A questão da essencialidade é que, escuta, conheço muito bem quem é Jesus. Também sei quem é esse Paulo. Agora, quem que são vocês? Quem é que são vocês que estão vindo aqui orar no nome de um Jesus que vocês não servem? Queridos, ontem eu estava conversando com uma irmã assembleiana e aí a gente estava falando sobre as situações da igreja num contexto geral. Nós estamos ficando muito religiosos. A gente está trocando essência por formas. A gente está se envolvendo demais com formas e a gente não está se preocupando com essência. Quem é você? Eu sei quem é Jesus, sei quem é o Paulo, quem é a pastora Ana, quem é o pastor Luiz, eu sei. Quem é você? Quem são aqueles deusinhos dentro da sua casa que você fica servindo, se prostrando, idolatrando? Quem são eles? Vai lá pedir resposta para a tua mentira. Vai lá pedir resposta para a tua maledicência, para a tua fofoca. Vai pedir resposta para o teu computador, daqueles sites pornográficos. Vai pedir resposta para aqueles programas de televisão despudorados e imorais. Vai pedir resposta para eles e não para mim. Porque vocês viraram as costas para mim. O culto, às vezes, já não é mais culto a Deus. Arrumamos novos ídolos. Eu. O ídolo sou eu. Tudo gera e gira em torno de mim. Tudo precisa acontecer a partir das minhas necessidades e expectativas, mesmo que isso vá contrário à palavra de Deus. Mesmo que isso vá contrário à questão da essencialidade de quem eu realmente sou no Senhor. Sidney, qual é a forma para orar e obter uma resposta de Deus? Foi a pergunta da samaritana. Senhor, eu estou vendo que o Senhor é profeta. Qual que é o lugar certo de adorar? Os nossos pais, antigos religiosos, tradicionais, eles dizem que o lugar certo é aqui no Monte Gerizim. Porém, vocês judeus falam que é lá no templo em Jerusalém. Deve ter um lugar certo. Mulher, não viaja, não tem lugar certo.
Não é nem lá nem aqui. Não tem forma. A questão é essência. A questão é quem é você por dentro. A questão é quem é você de verdade. E nessa questão de quem é você de verdade, existe uma fórmula, eu vou chamar assim, que Jesus dá para a oração. Quando você quiser orar, não fica fazendo como os hipócritas que levantam a mão lá na frente das praças para todo mundo ver que está orando. Vai lá no seu quarto, no teu secreto. E no teu secreto, aquele Deus que te ouve em secreto te responderá. Vai ali dentro, quietinho. Muito bom. Mas o problema desse quarto é que nesse quarto sou eu e Deus. E Deus vai olhar para mim e falar, quem é você? Hipócrita. Você está vendo com essa súplica, com essa oração? Mas e esses deuses que você organizou na sua vidinha? Cadê o culto para mim que você não faz mais? Como não faço? Eu tenho ido à igreja várias vezes. Eu fui no retiro de família do carnaval. E o seu coração estava me adorando? O seu coração estava me buscando? O seu coração, a sua essência, estava me buscando? Estava me servindo? Meus irmãos, não há problema com formas. Nós somos livres, desde que você não escandalize o seu irmão. Você pode se prostrar na terra, pode pôr a boca no seu pó. Você pode ficar em pé, você pode subir na cadeira, você pode se ajoelhar, você pode andar para lá, você pode ir no monte, você pode ir no lago, você pode orar em qualquer lugar, como foi citado ontem, inclusive no banheiro. A questão é essência. Que Deus você tem servido? O problema não é a técnica da oração, o problema é o orador. O problema é o orador. Brincando um pouquinho, o problema somos nós. Como que você vive a tua relação com Deus, não baseado em um determinado horário? Bom, a questão é que existe um método de oração, do caderno de oração, que das 7 até as 8 eu oro. Tem esses motivos, não posso esquecer esse, e depois daqui eu saio e vou trabalhar e vou viver minha vida. O problema da oração não é das 7 às 8. O problema da oração é das 8 em diante, até chegar às 7. Nós estamos tolerando demais o pecado. Nós estamos abrindo precedentes demais. A gente está baixando demais a guarda. A gente está nivelando muito embaixo aquilo que seja santidade a Deus. E a gente está vivendo uma vidinha fútil, religiosa, servindo esses deuses. Que a gente adota a cada dia, a cada novo programa de televisão, a cada nova informação na internet, a cada novo namorado ou namorada, a cada nova paixão, a cada novo interesse. E aí a gente vai chegar no momento do aperto, e aí a gente aprendeu no retiro que a gente precisa suplicar. Não, vamos lá suplicar. Como que é suplicar? Suplicar é uma oração bem alta, com as mãos levantadas, os olhos fechados e o joelho no chão. Deus! E agora? Vai procurar o caminhão que você caiu. Dá uma revisada do anterior, antes de você ajoelhar, e ver se você está em condições de trocar essa ideia e reivindicar o que você está reivindicando. Sabe por que Deus atendeu o rei Ezequias? O rei Ezequias tinha crédito com Deus. Senhor, lembra o que eu tenho feito. Lembra, Senhor, como é que eu tenho te servido. O rei Ezequias pôde colocar diante de Deus um relatório. Deus, está aqui o que eu tenho feito. Dá para o Senhor aliviar? E ele conseguiu 15 anos. Qual é o teu relatório nessa manhã? Qual que é o teu relatório? Se o teu relatório for apenas um método e uma forma, eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, com todo amor e temor, você está frito. Nós precisamos nos arrepender. A primeira súplica, a primeira oração que a gente precisa aprender a fazer é a de arrependimento. A primeira atitude em prol a uma forma bem-sucedida de oração
é uma mudança de postura em relação a quem nós temos servido e a quem nós decidimos a partir de hoje, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão servir quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem você tem servido? Se não, corre o risco de todos esses dias, em todas as programações, você sair do seu lugar, vir aqui à frente, chorar, se espernear, falar, muda aquilo lá, quando eu voltar para minha casa, que o Senhor tenha mudado aquilo. E talvez o Senhor perguntar, barra se você também mudou aquilo. Sei bem quem é Jesus. Sei bem quem é Paulo. Quem é você? Puxa, eu queria nessa manhã uma oração que me abençoasse. Eu queria nessa manhã uma intercessão em prol daquela negociação, daquela causa. Você vai ter, vai acontecer. Mas não dá para pular etapas. Não dá para pular etapas. Primeiro, joga os deuses fora. Depois, se arrepende. Ou primeiro se arrepende, joga os deuses fora. E depois faça um culto de verdade para Deus. E culto não é um horário, um dia, cantar, tocar. Não. O apóstolo Paulo diz, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Isso daí é culto racional. O que você faz no domingo ou no sábado, independente do local e horário que você se reúne, tem que apenas ser um feedback, um sitezinho daquilo que você já é 24 horas por dia durante a semana. Aí depois vai suplicar a Deus. Cadê o teu relatório? Quem são os seus deuses? Para que nessa manhã, quando você dobrar os seus joelhos e for suplicar a Deus, não tenha que ouvir Deus falar para você. Vai lá pedir para Ele. Você não tem servido lá? Vai lá. Queridos, eu quero pedir a Deus, pela minha vida, pelas minhas necessidades, clamar pelo socorro. Não sei se vai ser em pé, de joelho, chorando, gritando, calado, não sei. Mas eu quero muito apresentar um relatório como o do rei Ezequias para Deus. O que é oração? É a continuidade da essencialidade do teu relacionamento de vida com Deus. Oração é uma vida. Oração é vida. De vida. Não tem horário. Não tem local. Não tem forma. Tem essência. Uma pessoa grata que ora sem cessar com a sua vida, com as suas atitudes, seus pensamentos, com as suas ações e reações. Isso é oração. Isso é relacionamento. Só que é mais puxado. Porque daí você vai ter que ser de verdade. Não vai dar para ser de mentirinha. Colocar, a gente estava brincando ontem, lá com essa irmã, ela tem horas que eu coloco a capa. E era apenas uma simbologia do momento de ser sacerdote ou não, quando coloca a capa. Então, não dá para colocar uma capa e chegar diante de Deus. Deus, Senhor Todo-Poderoso, amado e exaltado sobre todas as nações, aquele que é, que era e que há de vir para tudo sempre, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Balela, Ele não é isso para você. Se fosse, a gente temia. Se fosse, a gente servia. Se fosse, a gente adorava. Se fosse, a gente buscava santidade. Se fosse, a gente se envolvia com Ele e vivia para Ele. É verdade. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E vasculha no teu coração. Vasculha na tua essencialidade. Se existem deuses estranhos aí dentro a quem você tem servido.
Vasculha dentro de você se tem acontecido culto de verdade ou só reuniões com hora marcada para colocar uma capa que depois a gente tira a hora que sai daquele lugar ou daquele evento. Se a gente se arrepender, como Israel se arrependeu nesse episódio, se a gente jogar os nossos deusinhos que não tem valor para nada fora, se a gente oferecer um culto de verdade para o Senhor, Ele não vai conseguir deter a sua compaixão. Ele não vai conseguir olhar você em desgraça. Porque Ele vai olhar para você e vai encontrar uma pessoa com um relatório igual ou maior do que o do rei Ezequias. E Ele não vai se preocupar se você orou certo, se o teu português estava correto. Se você começou com as nomenclaturas da oração, primeiro o louvor, depois a intercessão pelos outros, depois pela nação, depois... Ele não vai se importar com isso. Ele não vai se importar se você vai estar no banheiro fazendo sei lá o que, sentado. E não, esse não é horário de atender oração. Porque Ele vai olhar apenas para uma chama de essência. Que vive Deus, que é de Deus, que é gente boa e de verdade de Deus, que abandonou os traços da religiosidade, do romanismo. Aliás, a gente precisa até temer quando a gente fala romanismo, porque hoje a gente tem romanos com mais essência do que os que não são. Nessa manhã, meu irmão e minha irmã, joga fora esses deuses. Joga fora essa porcariada que está te escravizando. E não vai ter valor nenhum na tua vida quando você precisar sair de uma enrascada. Faz o teu concerto com Deus. Não se preocupa com as suas necessidades que você vai ter que orar. A primeira necessidade é concerto com Deus, porque eu quero ir para o céu. A primeira questão é resolver o problema do pecado. Senhor, nós temos pecado contra Ti, mas nessa manhã eu preciso mudar isso, efetivamente. Não pode ser nada emocionalmente que dura 3, 4, 10, 15 dias. Tem que ser algo para a vida eterna. Não se preocupa com forma. Aquilo que o Espírito Santo ditar para o teu coração. Desde que a preocupação, a ênfase seja a essencialidade da tua relação com Deus. Se você quiser no seu lugar, você se ajoelha. Fique em pé, sai para lá e para cá, vem aqui na frente. A questão é resolver um problema com Deus nessa manhã. Chega de hipocrisia. Chega de pecado. Chega de mentira. Não tem cargo também. Não tem grau. Ah, eu não preciso fazer isso. Todos nós estamos no mesmo barquinho, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos nós estamos pecando contra o Senhor. E a gente não pode viver tolerando isso e querendo uma fórmula para orar e obter resposta, se a gente não responder com santidade ao amor de Deus. Eu quero pedir, com muito carinho e temor, para que os pastores venham aqui à frente. E você que entender que precisa de uma oração, um pastor ou uma pastora vai orar por você. Você não precisa falar nada, você não precisa confessar nada. É você e Deus. Senhor, a verdade é que a coisa está mesmo assim. Eu adotei novos deuses. Eu tenho pecado, meu culto é falso, minha vida é falsa, sou uma mentira e eu tenho que mudar. Nessa manhã eu não saio da Tua presença enquanto eu não ver cada imagem daquela na minha vida que representa o abandono ao Senhor quebrado ou quebrada. Feche os teus olhos.
Fecha os teus olhos e entrega agora o teu coração, sem emocionalismo. Eu vou fazer isso porque todo mundo vai ver que eu mudei de vida. Não. Tem que ser essência, tem que ser coisa de verdade. É coisa para gente grande do Senhor. É coisa para quem não aguenta mais viver de falsidade em falsidade, de retiro em retiro, de culto em culto. É coisa para quem entendeu. Ele é santo, Ele é santo, eu sou pecador, eu preciso mudar. Quebra tudo, Senhor. Quebra tudo em nós. Quebra tudo em nós, Senhor. Destrói, Senhor, essa alminha pecadora. Destrói de dentro de nós, Senhor, esse apego ao pecado, o apego às sensações. Destrói, Senhor, toda formatação sem essência em nós. Arrebenta, Senhor, a cada um de nós como vaso e nos faz de novo, Senhor. Constrói, Senhor, o teu altar nos nossos corações, genuinamente. Nessa manhã, Senhor, que aconteça algo de verdade, que não seja um acontecimento de mais um retiro apenas. Deus, não dá mais para a tua igreja viver engano, hipocrisia, religiosidade, falsidade. Não dá mais, Deus. O tempo está próximo. Teu tempo está próximo, Senhor. Apressa no teu coração, que então nos apressemos, Deus. Que nos apressemos. De Jesus. Em nome de Jesus. O entendimento. Arrependimento de verdade, Deus. Arrependimento.
esteja movendo, Deus, em cada coração sincero. Esteja movendo em cada coração sincero. Revela o nosso pecado. Revela o nosso pecado. Nossa omissão, a nossa sujeira. Nessa manhã da nossa historinha, Deus. Muda o nosso discursinho, Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te encher, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou dando a essência. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus.